Quem vê a cidade de Wuhan, epicentro da Covid-19 no mundo, tem a sensação de que tudo voltou ao que era antes da pandemia. A cidade voltou ao normal. Tudo está funcionando normalmente, como sempre foi, como foi antes da pandemia. E eu acho que até um pouco mais. A galera está animada para dar rolê na rua. Depois de quase 3 anos de duras restrições, a China abandonou a política de Covid-0. Fábricas voltaram a funcionar normalmente, cidades e fronteiras se abriram, um mercado com potencial superlativo no país onde vivem quase 1,5 bilhão de pessoas. Mas a mistura de todos esses ingredientes ainda não fez o bolo chinês crescer como antes. Nos últimos 12 meses até junho, o PIB do país subiu 6,3%. Para você pode parecer muito, né? Para mim também. Mas é 1 ponto a menos do que o previsto pelo mercado global. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a desaceleração da China. Um episódio para entender todos os fatores que explicam o novo ritmo de crescimento da segunda maior economia do mundo. E qual o impacto disso para o Brasil e para os outros países. Eu converso com Cláudia Trevisan, mestre em Política Pública Internacional e diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Quarta-feira, 19 de julho. Cláudia, os números da China vieram esquisitos, assim, abaixo do esperado. Então, varejo, PIB, emprego ou desemprego, sobretudo de jovens. Então, de largada, eu já te pergunto o que está acontecendo com a economia chinesa. A principal razão dessa desaceleração que a gente viu, principalmente no segundo trimestre do ano, é a queda da atividade no setor de construção civil, que é um setor que responde por cerca de 25% do PIB chinês e 1/3 do investimento na China. São níveis muito altos para um setor como esse. E o governo chinês avalia que é preciso reduzir o peso desse setor no PIB para que o crescimento chinês seja sustentável no longo prazo. Só que uma forte desaceleração ou contração da construção civil tem ramificações importantes com outros setores da economia. Uma das principais fontes de receita dos governos locais da China é a venda do direito do uso da terra para incorporadoras imobiliárias que vão construir prédios residenciais nesses terrenos. E com a contração do setor, você tem uma queda na demanda por essa terra. E havendo queda na demanda por essa terra, você tem uma consequente queda da receita dos governos locais, que vão ter menos dinheiro para investir em infraestrutura ou projetos que possam gerar crescimento econômico. O PIB chinês cresceu 3% em 2022. Outro número divulgado foi o da população da China, que começou a encolher no ano passado pela primeira vez em 6 décadas. Foram 850 mil habitantes, menos do que em 2021. Ainda assim, os chineses são mais de 1 bilhão e 400 milhões. Uma outra ramificação importante é sobre a confiança das famílias. Durante muito tempo, a compra de imóveis na China foi o principal e mais rentável investimento que as famílias podiam fazer. Era o investimento mais seguro, porque havia a expectativa de que o preço dos imóveis ia continuar subindo ano a ano, indefinidamente. E hoje, cerca de 70% da riqueza das famílias chinesas está estacionada em imóveis, o que é um índice altíssimo também. É muito impressionante esse dado. Aí, se as famílias começam a ver o preço dos imóveis caindo, elas têm uma percepção de redução da sua riqueza, o que afeta também a sua disposição, a sua confiança e a sua disposição para o consumo. Com o fim das restrições, os chineses voltaram a consumir, o que ajudou a puxar os números para cima. As vendas no varejo cresceram 10,6% nos primeiros 3 meses de 2023, em comparação com um ano atrás. Agora, por que o setor imobiliário pareceu ter se transformado numa verdadeira bomba relógio? Porque quando a gente olha para trás, a gente está muito acostumado
a falar de China e a falar de crescimento chinês como uma expressão que adjetiva saltos muito grandes de crescimento ao longo das últimas décadas. De repente, agora, a gente está falando de uma China com dificuldade e, sobretudo, no setor imobiliário. Você já explicou um pouco para a gente no começo da nossa conversa, mas eu acho que vale a pena explicar para quem nos ouve e para quem nos assiste por que o setor imobiliário se tornou essa verdadeira bomba-relógio, porque parece ser isso, né? Sim, sim. Nas últimas décadas, o setor imobiliário viveu um boom. E quando eu morei na China, acho que foi assim o período em que você ia para qualquer cidade chinesa, o que você mais via eram guindastes de construção e prédios. E lá na China não se constrói um condomínio com um prédio. São condomínios com 20 prédios, com 30 Uau. prédios. São umas coisas gigantescas. O investir no setor imobiliário gerava crescimento, então se investia mais no setor imobiliário, até que isso gerou uma série de distorções que passaram a representar um risco para a economia chinesa. Um dos principais riscos é o alto endividamento das empresas de construção. Essas empresas, elas tinham acesso a crédito fácil, então passaram a se endividar muito para investir em projetos imobiliários e ganhavam dinheiro com a venda desses projetos, pegavam mais dinheiro nos bancos, investiam mais, até que o nível de endividamento acendeu um alerta no governo chinês. E, em 2020, o governo chinês adotou uma série de medidas que restringem a capacidade das empresas do setor de contraírem novos créditos, novas dívidas. E acho que o caso mais emblemático é o caso da Evergrande, que é a maior construtora chinesa, que entrou em crise em 2021 justamente como consequência dessas medidas restritivas adotadas pelo governo chinês. A agência de risco Fitch rebaixou a nota da gigante imobiliária chinesa Evergrande e afirma que a empresa entrou em default, ou seja, deixou de pagar sua dívida bilionária. E na época, a dívida da Evergrande era de 300 bilhões de dólares, o que é mais ou menos o PIB do Chile. E outra distorção foi o aumento exponencial do preço dos imóveis. Então, o comprar imóveis passou a ser uma forma das famílias que poupam muito, né? A China tem um índice de poupança muito elevado, para elas guardarem, entre aspas, o seu dinheiro, a sua riqueza. Só que isso foi gerando um aumento muito grande do preço dos imóveis. O preço subia a cada ano e hoje o preço do metro quadrado de um apartamento residencial em Xangai, em Shenzhen ou em Pequim é maior que o preço do metro quadrado em Nova York, Nossa. que é uma cidade com uma renda per capita muito maior que a renda per capita da China. Então, esse aumento desenfreado de preços também passou a preocupar o governo chinês, porque é uma ameaça à estabilidade. E também contrariava, né, um dos principais slogans do presidente Xi Jinping, que é a promoção da prosperidade comum, que, para ser realizada, implica numa redução de desigualdades, né, desigualdades entre campo e cidade, desigualdades de renda. E o aumento do preço dos imóveis estava contribuindo para o aumento dessa desigualdade, não para a redução. Então, são essas distorções que o governo está tentando corrigir, mas é uma transição que não é livre de soluços, né, e turbulências. Você citou a palavra transição e eu queria entender a dimensão do que é essa transição, porque eu já ouvi analistas falando em transformação. Olha, o que a China está passando agora é uma grande transformação, está mudando ou pelo menos pretendendo mudar os verdadeiros motores da economia. Então é algo muito estrutural. Você enxerga assim que motores da economia são esses? Sim, já há algum tempo já a China vem tentando rebalancear a sua economia.
para reduzir o peso dos investimentos no crescimento do PIB e aumentar o peso do consumo. A contribuição do consumo para o PIB na China é só de 40%, o que é muito baixo quando comparado a países desenvolvidos ou mesmo países do mesmo nível de desenvolvimento da China. Nos Estados Unidos, por exemplo, a contribuição do consumo para o PIB é de quase 70%. E a contribuição dos investimentos na China é muito alta, é de 43%. Nos Estados Unidos, essa contribuição é de 21%. Então, a China está tentando estimular o seu consumo doméstico, que é uma fonte de crescimento mais sustentável a longo prazo. O depender, como a China depende de investimentos, tem um limite. Esses investimentos, e os dados mostram isso, os investimentos na China estão tendo um retorno marginal cada vez menor. Eles estão precisando de investir mais recursos para ter um retorno equivalente ao que eles tinham antes. Então, isso não é sustentável ao longo do tempo. E o consumo daria mais sustentabilidade para o crescimento econômico da China, mais estabilidade para esse crescimento. Uma coisa que é certa é que aquela China que crescia a 2 dígitos, que é a China que a gente viu nos anos 2000 e também na década de 2010, até o fim da década de 2010, essa China não vai voltar. A China, o crescimento da China já vinha desacelerando antes da Covid, antes da pandemia. Em 2018, a China cresceu menos de 7%, em 2019 cresceu menos de 6%. Então, o ritmo de crescimento da China a partir de agora, ele vai ser muito mais próximo de 5% do que de 10%. Mas é bom lembrar que a China, o tamanho da economia chinesa hoje é gigantesco. A China é uma economia de 18 trilhões de dólares. Ela é a segunda maior economia do mundo, é uma economia 10 vezes maior que a economia brasileira. Então, se ela crescer 5% nesse ano, por exemplo, que é o esperado, a China vai adicionar ao seu PIB 900 bilhões de dólares, que é basicamente 2 Argentinas. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Cláudia. Cláudia, tem o problema ainda dos jovens. Eu estou falando de jovens aqui, a população entre 16 e 24 anos. 1 de cada 5 jovens está desempregado ou desempregada. E isso é um baita problema. Quando a gente olha os números, tem só nesse ano quase 2 milhões de jovens, de pessoas recém-graduadas nas universidades, entrando no mercado de trabalho, ou seja, uma avalanche de gente entrando sem ter lugar para todo mundo. Então eu te pergunto, como é que o jovem entra nessa equação? Acho que um dos fatores que explica esse fenômeno você já mencionou, que é o setor de tecnologia. E a gente tem que lembrar que o setor de tecnologia da China passou, nos últimos anos, por um processo, teve um crackdown regulatório do governo chinês sobre o setor de tecnologia, que atingiu algumas das maiores empresas de tecnologia da China, o Alibaba, a Didi, os aplicativos ligados à entrega de comida, uma série de aplicativos, e isso reduziu muito o valor de mercado dessas empresas e afetou o seu crescimento, afetando também o número de pessoas que eles empregam. E, além disso, essa faixa de 16 a 24 anos foi muito atingida pelas políticas restritivas adotadas durante a Covid-19. A China ela adotou, principalmente no ano passado e parte de 2021, medidas muito restritivas ao movimento doméstico. E a maioria dos jovens dessa faixa de idade trabalha
no setor de serviços, que foi o mais afetado pela política de Covid-0. No fim do ano passado, protestos gigantescos forçaram o governo chinês a afrouxar a política de decretar lockdowns nas grandes cidades a cada vez que o número de doentes aumentava, mesmo 3 anos depois do surgimento do vírus. Em dezembro, uma nova onda de Covid encheu os hospitais chineses. Além disso, esses jovens eles têm uma participação desproporcional no setor privado, que é mais sujeito a ciclos econômicos do que o setor público. E, por fim, eles têm uma presença muito relevante no setor informal e nessa economia dos aplicativos, né, que dão mais flexibilidade, mas também são mais precários. E outra coisa que você mencionou é o número de pessoas graduadas nas universidades. Esse é um número que vem crescendo ano a ano. Né? Entre 2012 e 2021, o número de jovens matriculados nas universidades chinesas cresceu 28%, o que é muito. E há um crescente descasamento ali entre expectativas de empregos que esses jovens querem e as vagas que são oferecidas no mercado de trabalho. Né, os dados mostram que o desemprego de jovens na indústria, por exemplo, é muito mais baixo do que os 21% que existem para essa faixa como um todo. Só que os jovens que saíram das universidades não vão querer ir para o chão de fábrica e nem têm as habilidades manuais necessárias para você trabalhar num chão de fábrica. E outra coisa também, eu acho que é o impacto que isso tem nas expectativas desses jovens. Né? A China, desde o fim dos anos 70, começo dos anos 80, que foi quando a China iniciou o seu processo de reforma e abertura, a China teve um crescimento que não tem paralelo na história da humanidade. Né? Nenhum país cresceu tanto em tão pouco tempo e de maneira tão consistente. O que fez com que cada geração tivesse expectativas de sucesso, de bem-estar material, maiores que as da geração anterior. E acho que a dificuldade ali de empregabilidade desses jovens, eu acho que afeta muito também essa aspiração, né, de ter uma vida melhor do que seus pais tiveram. Você mencionava, Cláudia, que nenhum país cresceu. O crescimento da China não tem paralelo no mundo. O poder de atuação do governo chinês é uma artilharia muito pesada. Então eu te pergunto, quais são as ferramentas que o governo chinês tem para evitar que esse carro chamado China e que vinha muito acelerado nas últimas décadas e que agora está desacelerando, bata numa grande muralha? Que mecanismos o governo chinês tem para tentar se afastar desse crescimento de 5 e ficar mais próximo do crescimento de 10, como você se referia antes? A última vez que a China teve uma situação, né, em que enfrentou um risco de uma desaceleração muito grande da economia foi na crise financeira global de 2008, né, que afetou todos os países, e a China viu ali o risco de viver uma forte desaceleração da economia. E na época o governo respondeu com um mega pacote de estímulo, que era principalmente estímulo fiscal e dinheiro para investimento em infraestrutura do país. Hoje o governo chinês não quer repetir essa fórmula. Né? A avaliação é de que esse boom de investimentos acabou gerando uma série de efeitos colaterais negativos, né? Com o aumento do endividamento e a construção de projetos que nem sempre tinham uma viabilidade econômica. Então, hoje, a capacidade do governo chinês de adotar um mega estímulo fiscal está muito mais reduzida. E a expectativa é que haja o anúncio de medidas pontuais de estímulo à construção de infraestrutura, de estímulo a determinados setores, mas não um mega pacote de estímulo como a China teve em 2008. Em termos de política monetária, o governo já reduziu os juros,
Os juros já estão baixos, na China já estão em 2,75%. Existe a expectativa ali de que haja uma redução pequena ainda. Uma das principais reformas que o governo discute há muito tempo, mas não implementa de maneira ampla, é a reforma no sistema de registro de residência, o chamado RUCOL, que é um sistema de registro de residência que vincula o chinês ao seu local de origem. Então, e você tem milhões de migrantes rurais na China, por exemplo, que deixam o campo e vão para a cidade trabalhar. Só que, como eles não têm um registro de residência nas cidades, eles não têm acesso a uma série de serviços públicos. Eles não têm acesso ao serviço de saúde, eles não podem matricular o filho em escola pública, eles não têm acesso ao sistema de pensão da cidade. Então, a reforma do RUCOL e a ampliação da liberdade de movimento das pessoas dentro da China levaria a uma maior urbanização, o que por si só leva a maior crescimento, e uma maior urbanização também tende a gerar mais consumo. As pessoas que moram em cidades tendem a consumir mais do que as pessoas que moram na zona rural, o que ajudaria a esse reequilíbrio, né, esse rebalanceamento da economia chinesa. Agora, acho que vale a pena a gente abordar um ponto de quem se beneficia e quem se prejudica com essa desaceleração chinesa. Por exemplo, o Brasil. Qual é o impacto disso para nós aqui? Então, a China é, de longe, o principal destino das exportações brasileiras, né? Cerca de 1/3 das exportações do Brasil vão para a China, e principalmente as exportações do agronegócio. Se a gente olhar a pauta de exportações do Brasil para a China, assim, dos 11 maiores produtos que o Brasil exporta, 7 tem a China como principal destino. O ano passado, as exportações foram de perto de 334 bilhões, e quase que a metade disso tudo é com a China. Né? O fluxo de comércio exterior também, quase a metade é com a China, de 600 bilhões. Mas eu acho que uma desaceleração teria impactos distintos dependendo do perfil do produto exportado. Então, acho que em termos de commodities agrícolas, eu acho que o impacto é mais limitado, porque a gente não está vendo, a gente está falando de desaceleração. Né? Nós não estamos falando que a China está se contraindo, a economia chinesa está contraindo. A economia chinesa continua crescendo, ainda que num ritmo menor, o que implica aumento da renda. Né? E quando você tem aumento da renda num país que ainda não tem um nível de renda alto, né, que ainda não é um país rico, a primeira coisa que muda são os hábitos alimentares. Né? Você vai consumir mais comida, você vai passar a consumir mais proteína, passar a consumir coisas que você não consumia antes. Então, eu acho que em termos de commodities agrícolas, eu acho que o Brasil não vai ser tão afetado. Mas o Brasil é um grande exportador, a China compra 60% do minério de ferro que o Brasil exporta. E o minério de ferro é um dos 3 principais produtos da pauta de exportação do Brasil. E a demanda do minério de ferro é muito determinada também pela atividade de construção. Então, acho que pode haver um impacto no minério de ferro e petróleo. A China é também o principal comprador de petróleo do Brasil, e uma desaceleração pode afetar tanto a demanda, né, da China por petróleo, quanto o preço internacional do petróleo, né, o que afetaria também as exportações. Quem se beneficia, eu acho que ninguém. Assim, eu fiquei pensando quem poderia se beneficiar. Nem mesmo os Estados Unidos, né, que é o grande rival geopolítico da China, que está vivendo com a China, né, uma relação cada vez mais tensa. Os 2 países são muito conectados do ponto de vista econômico, tanto de investimentos e de comércio. Sim. E a China não só é o 3º destino das exportações americanas,
mas é um grande mercado para muitas das grandes empresas dos Estados Unidos. Então, uma desaceleração na China afeta também empresas que são globais, né? Sim, sem dúvida. Um impacto nos seus países de origem também. A recuperação econômica do gigante asiático é uma esperança para que o país volte a ser o motor do crescimento mundial, como foi nas últimas 2 décadas. Sobretudo agora, no momento em que os bancos centrais dos países do Ocidente estão aumentando as taxas de juros para tentar conter a inflação e lidam com os impactos econômicos da guerra na Ucrânia. O economista-chefe da Bloomberg, ele chama Tom Orlik, e ele escreveu um livro, China, The Bubble That Never Pops, a bolha que nunca estoura, né? E no livro ele diz que a liderança chinesa tem muita clareza dos problemas que enfrenta e que até agora conseguiu equacionar os problemas e desafiar todas as previsões, que foram muitas, né? De que a China entraria em colapso, de que a China pararia de crescer, que o crescimento era insustentável. Então, vamos torcer para que isso se repita dessa vez. E que o governo chinês tenha clareza ali dos desafios que tem pela frente e adote as medidas que são necessárias. Mas isso a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Cláudia, de qualquer maneira foi ótimo, mesmo a gente não sabendo se isso vai acontecer, foi ótimo ter você aqui. A gente passou por todos os aspectos gerais desse contexto econômico por que passa a China. Muito obrigada, desejo um bom trabalho para você. Muito obrigada, Natuza, foi ótimo conversar com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.